Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre processo administrativo tributário. O que isso significa? Significa que o indivíduo, na qualidade de contribuinte, quando está em dívida com a fazenda e não o paga, ou se houver alguma irregularidade, haverá aí uma ação por parte da fazenda pública para que isso seja satisfeito junto a ela, isto é, para que a dívida tributária seja paga. Claro, você já estudou lá no artigo 5º da Constituição, inciso 55, desculpa, a questão do contraditório ampla defesa, que nós vamos falar um pouco aqui neste vídeo, não obstante, lá no inciso 54, a questão do devido processo legal. Nesse primeiro momento, a questão do devido processo legal que vai nos interessar, tá ok? Então pense o seguinte, o indivíduo quando deve para a fazenda pública e não efetua o pagamento, ele está em mora junto à fazenda pública. Então, ele pode litigar sobre esse tema, né? E normalmente a questão ela começa em esfera administrativa, ok? Então o processo administrativo, que também tem força suficiente para ensejar a execução fiscal, e a gente vai entender como isso funciona mais para frente, o processo administrativo ele vai ser responsável por fazer a apuração inicial da questão da dívida tributária que o contribuinte tem com a fazenda, para, em sede de decisão, verificar quem é que tem a procedência, se é a fazenda que está querendo cobrar do contribuinte ou se é o contribuinte que consegue, impugnando a administração pública no processo administrativo, impugnando, né, o desejo dela de ter esse crédito satisfeito, ele pode verificar nesse quesito aí a questão do não pagamento, né, como não pagar uma dívida tributária respeitando o devido processo legal. Vamos imaginar então agora a questão do processo administrativo. O processo administrativo ele tem as suas fases. Então, o indivíduo não efetuou o pagamento ou tem alguma irregularidade que carece de um pagamento que não foi realizado ou deveria ter sido realizado e não foi, por alguma razão que seja, o que a administração pública vai fazer? O que a fazenda vai fazer? Ela vai instaurar um processo administrativo. Então, você tem a fase inicial do processo, que é o lançamento, ok? Essa fase inicial vai instaurar o processo. Em instaurando o processo, vai ter aí a citação do contribuinte para que ele venha a impugnar o processo administrativo, isto é, ir contra as alegações da fazenda para não efetuar o pagamento, evidente, comprovando as suas razões. Em seguida da impugnação, você vai ter a fase comprobatória, né, a fase de trazer provas ao processo, de modo que se busque aí a elucidação de quem é o direito, se é da fazenda ou se é do contribuinte. Tem a fase decisional, que é a decisão da Câmara, né, que vai fazer o julgamento, e por fim a fase recursal. O que você precisa entender? Quando nós estamos em sede do processo administrativo, nós temos uma Câmara que vai julgar, né, aquele processo administrativo para verificar se é procedente ou se é improcedente a cobrança do tributo, ainda em esfera administrativa. Guarde isso com você. Por quê? E quando nós falamos em execução fiscal, que é o quê? Que é uma ação mais agressiva da administração pública, da fazenda pública, para tentar já conseguir bens para satisfazer a dívida, aí nós estamos falando de processo judicial. Você vai entender que ao final do processo administrativo, quando a gente fala na execução fiscal, inicia-se o processo judicial, tá bom? Bem, como funciona então o processo administrativo? A gente já viu as etapas dele, e o contribuinte é dado a ele, né, a figura da possibilidade de impugnar o lançamento que é feito em seu desfavor, isto é a chamada oportunidade de defesa. Volto a falar, princípio do contraditório para a defesa, artigo 5º, inciso 55 da Constituição de 88. Isto é, o indivíduo tem o direito de tomar ciência do que é feito em seu desfavor, juridicamente falando, né, e administrativamente falando também, e para que, a partir disso, ele possa se mover contra a fazenda, utilizando todos os recursos jurídicos para isso, ok? Então, pelo princípio do contraditório para a defesa, é dado ao contribuinte o direito de se defender, é o chamado direito de defesa. É o momento que o indivíduo vai impugnar, né, o lançamento que é feito em seu desfavor, ou seja, ele tem uma dívida tributária que ele discorda, que ele não quer pagar, ele tem razões para não fazê-lo, ok? Às vezes um cálculo indevido, às vezes um pagamento que não foi percebido, enfim, e aí ele vai tentar impugnar isso. Então, a oportunidade de defesa é o momento que tem
o contribuinte de não concordar com a administração pública lá no processo administrativo e aí rebater formalmente, né, a questão do lançamento feito em seu desfavor. A oportunidade de defesa, né, das decisões que você tem em sede administrativa, né, vamos dizer que a administração pública lá na base, né, do processo administrativo decidiu, mesmo com toda a impugnação que fez o contribuinte, decidiu permanecer com o lançamento em seu desfavor. Então, para o contribuinte, ele pode entrar com um recurso voluntário, ou seja, o recurso voluntário é a peça administrativa cabível em um processo administrativo para impugnar uma decisão que decide manter um lançamento em desfavor do contribuinte. Se, porém, o indivíduo tiver sucesso na impugnação, a decisão ali da Câmara ela foi em favor do contribuinte, o que pode acontecer? A Fazenda pode entrar com um recurso voluntário. Então, o princípio do contraditório pela defesa permanece amparado para os dois lados por uma questão evidente de isonomia, ok? Se não houver a impugnação do lançamento, se o contribuinte toma ciência de que tem um lançamento tributário em seu desfavor e ele não impugna isso, ter-se-á a chamada revelia, e a revelia a gente sabe que é a presunção de veracidade das alegações do autor. Significa dizer que se o indivíduo não efetuar nenhuma manifestação contrária, se ele não impugnar a administração pública, ele vai sofrer os efeitos da revelia, ok? Então, como funciona isso? Citado o indivíduo em processo administrativo, ele não fala nada em 30 dias, ok? Ele vai ter aí a presunção de veracidade, e aí o que vai acontecer? Ele tem 30 dias para efetuar o pagamento do lançamento que é feito em seu favor, amigavelmente, ok? A administração pública ainda aceita o pagamento amigável nesse cenário, e caso ele não o faça, ele vai entrar na execução fiscal, ok? E a inscrição dele na dívida ativa. Então, eu tenho lá o processo administrativo, citei o contribuinte. O contribuinte tem que se manifestar para impugnar o lançamento. Não fez em 30 dias, que em regra é o prazo que se tem. O que vai acontecer com ele? Esse indivíduo vai ter aí o prazo de 30 dias para efetuar o pagamento, amigavelmente, não pagou, inscrição na dívida ativa e execução fiscal. A execução fiscal vai iniciar um processo judicial, nós vamos entender como. Então, guarda com você que ou o indivíduo se manifesta e tenta impugnar aquilo que é lançado em seu desfavor, ou, se ele ficar calado, ele vai ter a execução fiscal, caminho, né, pavimentado para a execução fiscal, ou pagamento amigável. Importante lembrar que se o indivíduo concordar com o lançamento que é feito, ele também pode pagar, né, administrativamente, ainda em sede, administrativa, aquele tributo que é lançado em seu desfavor. É importante destacar que a questão dos prazos ela varia muito, porque legislações locais podem prever prazos diferentes. Em regra, a gente fala 30 dias, mas é sempre importante verificar a natureza do tributo, a competência do órgão que vai fazer o lançamento, se é estadual, se é municipal, se é federal, e aí sim na legislação local verificar qual é o prazo cabível para isso, ok? As câmaras de julgamento do processo administrativo, elas são compostas por números pares. Isso significa dizer que a decisão ela pode trazer um empate. Significa então que eu preciso, eventualmente, desempatar uma decisão administrativa. Esse desempate é feito pelo chamado voto de qualidade. O voto de qualidade ele é o voto proferido pelo presidente da Câmara que visa trazer o desempate em caso de sua ocorrência em um processo administrativo. Então guarda com você que o que pode acontecer de uma decisão administrativa? Né? O contribuinte tentou impugnar, enfim, e aí o processo foi julgado administrativamente. A Câmara pode decidir por manter a autuação, cabendo recurso voluntário. A Câmara pode, por parte do contribuinte, ok? A Câmara pode decidir por não manter a autuação, a multa aplicada lá no contribuinte, e aí pode caber recurso de ofício por parte da Fazenda Pública, ou eventualmente você pode ter uma decisão parcial para ambos os lados. Em tendo uma decisão parcial para ambos os lados, significa que ambos os lados podem recorrer do processo, ok? E aí, nesse caso, se você tiver um recurso interposto em sede administrativa tributária, ele vai subir para a instância superior, no caso, que seria o CARF, ok? É importante lembrar
que se decidir por improcedência parcial da autuação, como eu estou aqui falando, os dois vão subir essa instância. Entretanto, é importante lembrar que o prazo de interposição de embargos de declaração, ok, ele é sempre de 5 dias e não de 30 dias, como eu falei, né? E para a demanda aí para o CARF, vai ter um valor mínimo aí de 2,5 milhões em sede de recurso de ofício, ok? Se você tiver uma decisão em primeira instância que deu provimento ao seu pedido na qualidade de contribuinte, não se trata de uma litigância acima de 2,5 milhões, ok? Seja feliz e comemore, você teve um sucesso administrativo na impugnação, não vai ter execução fiscal, ok? Importante lembrar, existe o chamado CDA. O CDA é o Certificado de Dívida Ativa, e a finalidade dele qual é? Ser um documento, um instrumento capaz de, per si, comprovar em sede judicial que o contribuinte de fato deve para a administração pública. E em devendo para a administração pública, iniciar-se-á, caso do não pagamento, o processo de execução fiscal. Então ele é utilizado na juntada do processo, né, que a Fazenda faz ao judiciário para buscar a satisfação da sua pretensão. Então guarde com você que o processo administrativo se encerrou, agora neste estágio do exemplo que eu estou dando, e em se encerrando, esse processo inicia a execução fiscal com um processo judicial. Então a finalidade do CDA é o quê? Comprovar a existência da dívida ativa em desfavor do contribuinte, servindo ele de per si como uma presunção de veracidade das alegações da Fazenda, ok? Pavimentando o caminho para a execução fiscal. E aí fica agora na nossa frente o entendimento do que é a execução fiscal. A execução fiscal é o seguinte: findado o processo administrativo, ok? Que conclui pelo lançamento, ou seja, que decidiu que de fato o contribuinte deve à Fazenda Pública, o que vai acontecer? Iniciar-se-á um processo judicial a título de execução fiscal, para que em 5 dias este indivíduo ele seja citado para, das duas uma, ou apresentar o pagamento porque ele concorda com a execução, ok? Não há que se discutir isso, caso ele prefira não fazê-lo, ou se ele decidir litigar judicialmente. Mas aqui muito cuidado. Nós falamos no começo do vídeo que a impugnação administrativa ela pode ser elaborada pelo contribuinte, evidentemente, para buscar lá impedir o lançamento feito em seu desfavor. Em sede administrativa, ele ainda não paga nada. Por quê? Porque ainda não se decidiu se ele deve ou não para a Fazenda Pública. Quando entra na execução fiscal, já muda essa regra. Muda por uma razão, porque o processo administrativo já fez as apurações necessárias para concluir que o contribuinte deve tributos à União, à Fazenda Pública, de um modo geral. Não necessariamente a União, pode ser o Estado, pode ser o município, enfim. Então, se é verdade que o processo administrativo já exauriu a possibilidade de verificar se o indivíduo deve ou não, quando chega na execução fiscal tem que pagar. Mas o princípio do contraditório em ampla defesa, ele é um princípio bastante abrangente. Então, o direito brasileiro permite, ainda em sede judicial, mesmo que lá na instância administrativa o contribuinte tenha perdido, ele permite que na esfera judicial ainda haja uma litigância, ou seja, que o contribuinte ainda venha a impugnar o lançamento, ou seja, não quero pagar esse lançamento porque não é procedente a cobrança. Só que tem um detalhe, em via jurídica, ou seja, em sede de execução fiscal, o indivíduo, para contestar o lançamento, para impugnar, para discutir se procede ou não, ele precisa efetuar ou o pagamento ou oferecer uma garantia. Calma, vamos lá. Sede administrativa, impugna só no papel. Entrou na execução fiscal, para o contribuinte impugnar o lançamento que é feito em seu desfavor, ele precisa oferecer o pagamento da dívida, que seria uma espécie de uma caução, não para satisfazer a dívida, mas para garantir que ela será satisfeita, se a decisão judicial for em desfavor do contribuinte, ou oferecer uma garantia de pagamento, ok? Sem isso, em regra, nós vamos entender por que em regra, ele não impugna o lançamento. Ele não pode discutir. Então, na execução fiscal, vai ter que pagar. Então, guarda com você. Começou a execução fiscal, 5 dias, cita o contribuinte, oferece a garantia do pagamento da dívida que ele tem, ou o valor propriamente dito, para, das duas uma, ou satisfazer
o crédito tributário e ok, resolveu o problema, pagou, ou impugnar o crédito que é feito em seu desfavor, ok? Guarda bem isso com você para não ter dúvidas, para não ter problemas. Se o indivíduo não efetuar o pagamento ou a garantia do pagamento em 5 dias, o que vai acontecer? O Estado vai entrar com a execução fiscal em cima dele com a penhora. Então, pode eventualmente até ser o caso de um pedido de penhora online. O juiz pode conceder para a Fazenda Pública que haja a penhora dos bens que o indivíduo tem lá no banco, enfim, a título de satisfação da dívida que ele tem com a Fazenda Pública, ok? É importante lembrar que quando nós falamos da penhora, a lei vai dizer que existe uma sequência de bens a serem penhorados para satisfazer a dívida tributária. Por que isso? Porque a Fazenda olha dois fenômenos: liquidez e desvalorização. Significa dizer que se o indivíduo eventualmente tem um carro para oferecer à Fazenda Pública como bem a título de penhora, caso ele tenha outro bem que deprecia o valor menos do que um carro e que também tenha a liquidez maior do que a de um carro, e a gente vai perceber isso no artigo 11 da lei que trata sobre isso, você vai perceber também que existem bens preferíveis, porque, evidente, a satisfação da dívida ativa na União da Fazenda, desculpa, vai observar essa regra de penhorabilidade. Liquidez mais desvalorização. O que pesa menos para atender melhor a satisfação aí da dívida ativa da Fazenda Pública. Guarde com você que existe um princípio que protege o contribuinte nesse cenário de penhora, que é o chamado princípio da menor onerosidade. Também a Fazenda Pública não tem o poder autoritário e absoluto de entrar com uma decisão judicial capturando tudo que ela quer do contribuinte. É preciso também que se perceba a questão da onerosidade, que isso custará a ele a título de penhora. Guarde outro ponto. Nós falamos que em sede de execução fiscal, quando se inicia o processo judicial lá com a juntada comprobatória mais o certificado de dívida ativa, ok? O contribuinte, ele pode oferecer o pagamento, ou se ele não quiser oferecer o pagamento, ele pode oferecer garantias do pagamento. O que são essas garantias do pagamento? Duas hipóteses: ele pode usar um seguro, ok? Que eventualmente ele celebre com alguma empresa seguradora para essa finalidade, ou ele pode entrar com a garantia fidejussória, que é o quê? Um banco entrando como um garantidor do pagamento, e aí depois o banco se acerta com o contribuinte. Então, preferencialmente falando, a Fazenda vai buscar dinheiro. Entretanto, o contribuinte pode oferecer a garantia, que haja lá uma garantia fidejussória ou um seguro, para poder discutir a questão do lançamento, ok? Então, guarde que é possível sim substituir o dinheiro do contribuinte por outra forma de garantia, mas para isso ele vai ter que comprovar a questão aí da onerosidade e entra com a fidejussória, que é o banco pagando, como eu falei, ou entra com um seguro, ok? É possível impedir a execução fiscal? Então, nós estamos vendo que sim, é possível a gente ter um impedimento de uma execução fiscal. Realizada a penhora eventualmente que o indivíduo sofra, o que ele pode fazer? Ele pode entrar com embargos à execução, né, em até 30 dias, nos efeitos do artigo 16 da lei que trata deste tema, a contar do depósito ou da intimação à penhora. Então, guarde com você que a data que se usa como referência é sempre esta: o depósito que ele faz em garantia ou da penhora que eventualmente ocorreu em seu desfavor. É importante lembrar que a garantia é condição sine qua non, isto é, indispensável para que haja embargos à execução. Então, se questionado a você se é possível impedir uma execução fiscal, sim, é possível. Qual que é o instrumento? Embargos à execução, mas a regra diz que eu devo oferecer ou a caução, que é o pagamento, né, a título de garantia, ou, se comprovada a onerosidade do fato de ter que pagar, eu posso entrar com uma garantia fidejussória, que é o banco, ou com uma garantia que é um seguro, eventualmente cobrindo aí esse lançamento, tá ok? É importante lembrar então que o embargo é o meio de defesa à execução, mas que não necessariamente vai suspender a execução fiscal do indivíduo. Então, é muito comum você conseguir em sede administrativa a suspensão, né, quando você entra com recurso. Lá no administrativo, no processo administrativo, você perdeu na primeira instância, entrou com recurso,
voluntário, subiu, você pediu suspensividade, e aí fica suspensa a execução fiscal de você até se resolver administrativamente. Aqui já no ambiente da jurisdição, isto é, já em ambiente judicial a título de execução fiscal, já é um pouco mais complicado, ok? Vai embargar a execução, tem que pagar ou oferecer garantias do pagamento para poder discutir a procedência do crédito que é lançado em seu desfavor, ok? Importante lembrar que a exigência de embargos ela é absoluta, ou seja, para você impugnar um lançamento que é feito em seu desfavor, é absoluto isso? Não, por uma razão. Se o valor dado em garantia for inferior ao valor da sua dívida e comprovado ser o seu único bem, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio do mínimo vital para você viver. O Estado não tem o poder de ir lá e executar esse bem. Então, comprovado isso, você pode entrar com embargos à execução, que seria a exceção à regra, né? Porque a regra qual é? Se você tem um crédito lançado em seu desfavor, dá-se a garantia ou o pagamento e vai embargar para tentar impugnar o lançamento. Se você não tem esse valor, ele é inferior à sua dívida e é o único bem que você tem, evidente, princípio da dignidade da pessoa humana amparando você constitucionalmente para que você embargue sem a necessidade da garantia ou do pagamento em si para discutir a questão, ok? E aí o que pode ser feito então das decisões? Vamos pensar agora já no âmbito jurídico. Da sentença que julga improcedente os embargos à execução, cabe a apelação sem efeito suspensivo. Digo de novo, a sentença que julga improcedente embargos à execução, cabe embargos à execução, perdão, né? Recurso de apelação sem efeito suspensivo. Da sentença que julga improcedente embargos à execução, cabe apelação sem efeito suspensivo. Do recebimento dos embargos sem a concessão dos efeitos suspensivos, você pode agravar. Da decisão que aceita a execução de pré-executividade, cabe apelação por parte da Fazenda. Eu vou te explicar que é a execução de a exceção de pré-executividade, desculpa. E da decisão que nega a exceção de pré-executividade, cabe apelação do contribuinte. O que é essa exceção de pré-executividade? Nós estamos dizendo que estamos num ambiente já processual, jurisdicional de uma execução fiscal em desfavor do contribuinte. E aí ele pode entrar com embargos, né, para discutir se é procedente ou não. Só que nós falamos que, de um lado, existe a exceção da regra de oferecer o pagamento ou garantias do pagamento para discutir o lançamento, quando você sustenta que é o único bem que você tem e não pode alcançar o estado daquilo que é o mínimo necessário para você viver. Mas, digamos que você pagou o tributo. Digamos que aquela cobrança está sendo feita sobre a pessoa errada. Digamos que você foi incorretamente citado no processo judicial. O que acontece? Uma vez que é de início já comprovado que é improcedente aquela execução fiscal, você tem aí a exceção de pré-executividade. Então, é importante lembrar que a execução de pré-executividade é o não cabimento, né, de execução por falta de bens do executado, sendo possível arguí-la por não poder garantir, e não obstante, elementos como prescrição, decadência, improcedência daquela cobrança porque ela está sendo feita de forma errada, também entra como exceção de pré-executividade. Então, guarde esses fenômenos com você em sede de execução fiscal para você ficar bem antenado. Não tem erro. Tudo começa com processo administrativo, é possível impugnar, é possível recorrer, entrou a decisão administrativa que não cabe mais recurso e é em desfavor do contribuinte, começa a execução fiscal, iniciando num processo judicial com a questão da CDA, que eu falei, que é a certidão de dívida ativa, que o contribuinte pode recorrer embargando aquilo, oferecendo em regra o pagamento ou garantias do pagamento, ou eventualmente uma penhora que pode ser feita para ele discutir a procedência ou não do lançamento. Entretanto, sendo o único bem e de valor inferior ao que o contribuinte possui, ele também pode embargar pelo princípio da inafastabilidade também, né? E a exceção de pré-executividade, que você percebe quando não é procedente de nenhuma maneira aquela cobrança, porque você pode provar que você pagou o tributo e a administração pública não computou isso, ou que você está sendo erroneamente citado, era outra pessoa e é você. Enfim, aquela execução ela é incorreta,
ela é procedente com o polo correto, mas incorreta contra você, que não tem nada a ver, no exemplo que eu estou dando, contra a fazenda pública, tá bom? Este foi o nosso vídeo sobre processo administrativo e execução fiscal em sede de direito tributário. Eu espero que vocês tenham gostado. Pela sua audiência, muito obrigado e até o próximo vídeo.